Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão. Tem mais um astro europeu sendo falado no Corinthians. Depois de Pogba, agora o italiano Marco Verratti. Que história é essa? Vou te contar. E a prioridade ou as prioridades de Fabinho Soldado nesse momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. É natural que esses nomes surjam com mais facilidade nesse momento. Agora, o Fabinho Soldado está prospectando. Está prospectando um nome midiático, já com apoio da patrocinadora Master, que, já falamos aqui, obteve muito sucesso na parceria com o Memphis Depay. Não é qualquer jogador que vai se engajar da maneira que o Memphis se engajou, que vai trazer sucesso esportivo dentro de campo, no engajamento que ele trouxe, expondo a marca do clube e do patrocinador globalmente falando. Não é qualquer jogador, por isso que isso tem que ser analisado de uma forma criteriosa. E é natural também que, como também já falamos, o telefone do Fabinho Soldado, que antes ligava muito, agora recebe mais ligações. E é claro que o mundo da bola, os empresários, eles percebem o Corinthians como uma grande possibilidade. É um clube que está investindo, que tem boas perspectivas na temporada que vem, que não vai fazer grandes investimentos na comparação com os já feitos na temporada passada, mas ainda assim com alguns reforços pontuais interessantes. E ainda mais com a força, né, de patrocinadores dispostos a bancar salários astronômicos, né, de jogadores desse nível. Então, o cenário brasileiro acaba se tornando um grande holofote, né, a grande meca do futebol nesse momento, junto da Arábia Saudita e do futebol do Catar também. Pois é justamente na Arábia Saudita que joga um jogador do qual o Corinthians poderia estar negociando. Por que eu falo poderia? Porque ainda está no campo ainda da possibilidade. O Leandro Quesada, que é muito bem informado, repórter, comentarista da Rádio Band News FM, que passou muitos anos na Rádio Bandeirantes e que esteve no programa Donos da Bola do Craque Neto nesta terça-feira, disse que o italiano Marco Verratti será ou até já foi oferecido ao Corinthians. O Fabinho Soldado esteve no Catar recentemente, tem também a Europa na rota. A gente sabe que o Fabinho está prospectando justamente por saber que a patrocinadora vai investir e aí ele acaba recebendo um cartel de informações. O Verratti seria oferecido. Quem é Marco Verratti, para quem está chegando de Marte? Que cara mais engraçado! Futebol internacional. É um excepcional meio-campista que jogou 11 temporadas, se eu não me engano, no PSG, tem 9 ligas francesas por lá e hoje está no Al Arabi da Arábia Saudita. Ele também tem seleção italiana no currículo, tem 32 anos e joga uma enormidade. O PSG áureo, né, dos grandes tempos, e a Itália, campeã da Euro em 2021, teve no Marco Verratti como uma figura central. Claro, né, quando a gente fala Pogba e Marco Verratti, talvez eles se equivalem, né, em termos de posição, não sei se exatamente característica, né? O Pogba tem uma característica muito mais única, classuda, né? E de desenvolvimento do jogo. O Verratti já é um jogador mais assertivo, né? De passe, de dinâmica e tudo mais. Enfim, qualquer um dos dois seria uma grande contratação. A diferença, né, é que o Pogba tem essa questão do doping e que está se oferecendo bastante, né, na rede social, a gente está percebendo. O Verratti, ele é um cara que está atuando, é um cara que está em atividade e acho que chegaria aqui pronto para jogar. Acho que essa é uma diferença importante. Não sei se o Pogba ele mostra, e aí fazendo uma comparação aqui que eu nem sei se cabe para esse vídeo, mas enfim, né, já que a gente está falando desses dois atletas aí, mostra uma brasilidade, né? O Verratti eu não sei se a adaptação não seria um pouco mais difícil, né? Enfim, o Pogba já jogou com o Memphis Depay, né? Eu acho que teria uma proximidade maior, um estilo mais Corinthians. Agora, não está proibido também de um jogador do nível do Verratti, até pelo profissionalismo que ele sempre desempenhou, chegar no Brasil aqui e corresponder. Seria fantástico. E aí, tô tomando pau na rede social aí, porque tô dizendo que mesmo com a dívida, o Corinthians tem que investir. Até porque esse dinheiro não é necessariamente do Corinthians para esses grandes nomes. Você tem apoio de patrocinadores que vão pedir contrapartidas, o que é natural. É assim que você monta equipes competitivas. E o Corinthians, podendo ser campeão, esse dinheiro retorna. Se você não investir, se você montar times que vão ter dificuldades em tabela e vai ficar ali sem obter premiação, aí você vai patinar, aí você vai enxugar gelo e a coisa não vai sair do lugar, vai ficar numa areia movediça eterna. Agora, se você der um salto, fizer uma aposta para ali na frente conquistar títulos com um time forte e esse retorno vier,
aí você consegue pagar as contas. Eu acho que é a maneira mais fácil de você conseguir sair do buraco. E o Corinthians está numa dívida realmente muito grande, que só aumenta, mas a maneira que eu enxergo é você, com apoio, com investidores, conseguir montar um time forte para aí sim, bater de frente com essas grandes equipes e aí poder angariar receita ali na frente. Mas tem prioridades aí do Fabinho Soldado, né? Óbvio que ele está prospectando o mercado, mas existe aquilo que eu já falei para você sobre manutenção. E a primeira cartada já foi dada, na verdade a segunda, né? Primeiro, a aquisição do Hugo Souza, era fundamental. Segundo, a manutenção do André Carrilho, e mais do que a manutenção, ele jogaria até a metade do ano, mas uma extensão do vínculo. O mesmo vale para Thales Magno. Embora não seja um titular absoluto, ele tem só 22 anos. É um jogador com um grande potencial, até de revenda, se o Corinthians for adquiri-lo, só que ele custa caro, né? Cerca de 70 milhões de reais. Eu acho que esse valor precisa ser bem negociado, porque não sei se vale o investimento nesse momento, ainda mais com todos esses problemas que o Corinthians está enfrentando. De qualquer forma, quando ele chega, ele interfere diretamente no time, né? Eu lembro muito bem, quando ele chegou, em 2, 3 jogos, ele fez a diferença, marcando gols, dando assistência, sendo participativo. Depois, a dupla Memphis e Yuri acabou se sobressaindo. Mas o Thales Magno trata-se de um jogador importante. E para jogar só até metade do ano não é interessante. Então essa extensão do vínculo está sendo trabalhada. E por último, o Romero, né? O Romero, que tem uma discussão aí sobre a questão do tempo de contrato, ele quer 2 anos, o Corinthians quer 1, a questão salarial meio que foi decidida e pelo menos a possibilidade, né, do Romero ficar, isso já foi decidido também. O Ramon Dias conta com ele, o Fabinho Soldado, o Augusto Melo, eles entendem como um cara importante na manutenção, para que ele continue jogando pelo Corinthians, mas tudo isso ainda tem que ser acordado. Então, depois do Carrilho, Thales Magno e Romero agora são as prioridades do Corinthians para que eles se mantenham no elenco a partir do ano que vem. E aí, aqueles reforços pontuais, né? Será que vem um lateral esquerdo? Acho que não é a prioridade máxima. Zagueiro, sim. E mais um atacante ali, especialmente se for um midiático, né? Um cara com força e, pelo que eu estou percebendo, um meio-campista, né? Seja o Pogba, seja o Verratti, ou seja um cara ali para reforçar ainda mais, até porque o Bidon a gente sabe que é uma possibilidade muito forte de poder deixar o Corinthians, né? O Breno Bidon tem um assédio europeu, ele tem só 19 anos e amanhã ou depois ele vai ser vendido. Então você mantendo o Carrilho, você tendo um Alex Santana, você tendo um Ranieri voltando a performar, você tendo outros jogadores ali para aquela posição, trazendo mais um ali com nível de titularidade, beleza, o elenco está fechado. E mais um homem de ataque de lado de campo para poder, né, fazer concorrência ao Pedro Henrique, ao Thales Magno, a esses jogadores, o próprio Romero, né, esses jogadores aí, eu acho que o elenco fica numa robustez tremenda para poder disputar títulos no ano que vem. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!